Sempre esqueço de gravar. Tá, mas então tá. Voltando, começando de novo, nada aconteceu. Estamos aqui, gravando essa belíssima aula. E nós estamos falando sobre energia. Ou seja, que o nosso corpo precisa daquela bela energia para a gente sobreviver, né? Precisamos consumir a energia de acordo com a nossa alimentação. Seria muito bom, ou não, se em Rondônia nós temos o sol, né, que queima o dia inteiro, só faz raiva se ele desse energia para nós, né? Mas, infelizmente, a gente não tem essa capacidade de absorver energia diretamente do sol. Digamos que a nossa pele tem, por isso que ela fica moreninha, né? Mas o nosso corpo em si, ele não consegue executar funções biológicas a partir da energia do sol. Mas nós temos compostos que fazem isso. Nós vamos classificar os compostos de acordo com os seres vivos, desculpa, em duas classes. Os autotróficos e os heterotróficos. O que significa autotróficos? O que significa auto? Vem de automóvel? Pode ser. Se você pensar pela etimologia da palavra, auto significa independente. Então, você tem um automóvel, você é independente de mobilidade. Então, autotrófico ele é independente da cadeia trófica. Ou seja, ele consegue absorver energia sem se alimentar de nenhum outro ser da cadeia trófica. Então, é isso que ocorre nos autotróficos. Nós somos autotróficos ou heterotróficos? O que vocês acham? Eu acho que é heterotrófico. Alguém acha diferente? Nós somos heterotróficos. Alguém acha diferente? Ainda bem que não, né? Ainda bem que não. Ainda bem que ninguém se pronunciou. A gente é heterotrófico, que a gente depende de uma cadeia alimentar. A nossa cadeia alimentar, ela não é uma cadeia alimentar como a dos animais, porque a gente não se alimenta só pela sobrevivência. A gente se alimenta pela sobrevivência, mas a gente tem a opção, digamos assim, de escolher o que a gente vai comer. É diferente, por exemplo, de outrora, em que o ser humano, ele não tinha essa politização e essa consciência que ele tem hoje. Então, ele dependia da caça e da pesca e da colheita de algumas plantas para a sobrevivência. Então, o que o ser humano foi nos momentos antepassados na história, hoje é o que é todos os animais. Todos os animais, eles têm essa dependência de terem outros seres vivos. E eles vão se interagindo um com o outro. Para quem gosta de ver canal aí sobre isso, National Geographic, Discovery Channel, tem uns programas bem legais que você consegue ver a amizade dos animais na floresta. Eles se tratam muito bem. Então, eles precisam disso. Ou seja, não é uma coisa que eles fazem de ato pensado. É algo que está inerente a eles. Eles sentem fome, eles sentem necessidade energética e eles vão atrás disso. Tudo que os animais se desenvolveram ao longo do tempo foi baseado em reserva de energia. Ou seja, o próprio fato, por exemplo, do jacaré ficar um tempão lá ao sol, parado, sem fazer nada, fica de boa, que parece inofensivo, é uma maneira de economizar energia. Por quê? Quanto mais energia ele gastar, mais ele vai ter que nadar atrás de presa, e mais ele vai gastar energia. Então, na cadeia alimentar, ou seja, no ambiente, a gente tem essa situação. Os animais vão atrás dos outros para
conseguir energia e eles tentam o máximo possível economizar energia. Eu gosto bastante dessa ideia porque economizar energia eu acho muito bom. Não precisa jogar bola, não precisa fazer academia. Vou economizar energia, né? Vou fazer igual o jacaré lá, economizar energia. Então, é uma filosofia de vida muito boa. Me identifico com ela. Aí, então, a partir disso, a gente vai falar agora dos seres autotróficos. Eles vão fazer um processo químico. O processo químico que eles fazem é um processo, digamos assim, perfeito, que nem o ser humano seria capaz, das todas as coisas que fazem, de fazer um processo tão perfeito. Que eles conseguem sintetizar o seu próprio alimento a partir de um material inorgânico. O que é isso? Eles vão absorver gás carbônico do ambiente e vão absorver energia. E isso vai fazer o quê? Eles vão produzir a energia deles. Quando a gente fala em produção de energia, o nosso corpo tem uma moléculazinha que ela é fundamental em conceitos de energia, que é a molécula que todo mundo conhece e todo mundo já ouviu falar dela alguma vez na vida, porque todo mundo já fez exame de sangue e vai estar lá, quantidade de glicose. A glicose é uma molécula orgânica com 6 carbonos, que no nosso organismo, para não falar um pouco de química, né, ela é queimada, ou seja, de que forma que ela é queimada? Ela é oxidada para a produção de energia. No final do processo, a glicose, por exemplo, ela vai se transformar em outro produto. E nesse meio tempo, enquanto ela está sendo quebrada, ela está produzindo energia. Acontece o seguinte: a gente consegue energia através da nossa respiração. Mas, se a gente tiver uma atividade física muito intensa, o nosso corpo pega as nossas reservas de energia que a gente tem, ou seja, que é a nossa glicose, o nosso tecido gorduroso, a nossa gordura, e faz o quê? Ele pega uma moléculazinha de glicose que está lá, de boa, e quebra essa molécula e transforma em outros produtos. Ela vai chegar no produto final, que vai ser o ácido lático, que, depois de uma atividade física muito intensa, ele acumula na musculatura e você sente algumas dores relacionadas a esse composto formado. Isso daí é atividade não aeróbica, é atividade anaeróbica, ou seja, faltou oxigênio para você. Quando você corre, joga futebol, faz alguma atividade, então você tem uma deficiência de oxigênio e isso acarreta que você vai ter que usar suas reservas de energia. Por isso que o jacaré espertão não gasta as reservas de energia dele. Ou seja, ele busca o máximo possível economizar nesse sentido. Mas, digamos assim, os vegetais, eles são privilegiados nesse sentido. Por quê? Porque o vegetal não malha com uma barra de tomate igual nesse exemplo aqui. O que ele faz? Ele absorve energia solar, absorve CO2 do ambiente e vai transformar isso em glicose. Ou seja, esse processo de obtenção e transformação da energia solar em energia em glicose é o que dá princípio à vida. Ou seja, então, graças aos seres autótrofos que existem os heterótrofos, porque se não tivessem eles, a energia primordial, a energia principal, o ponto-chave da cadeia de energia começa com eles. Então, se não tivessem eles, os heterótrofos não conseguiriam evoluir. E até hoje tem muitas discussões sobre a parte de a origem da vida, como que ela começou. Se foi um ser autótrofo, se foi um heterótrofo, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe sobre esse tema. O importante é entender como ocorre hoje. Por que acontecem esses processos químicos, bioquímicos no nosso organismo e nos organismos dos animais e vegetais.
A gente não vai entrar muito na área da biologia, que envolve todas aquelas partes de clorofila, de células, de organelas. A gente não entra nessa parte, porque a biologia e a ecologia, elas são ciências que chegam até um certo ponto e coincidem, mas elas não estudam basicamente as mesmas coisas. Então, em alguns pontos, elas divergem e cada um vai para o seu ramo de trabalho. Quimiossíntese e fotossíntese. Tá aí a diferença. É possível você conseguir reagir gás carbônico e água. Ou seja, o que a planta faz é essa reação aqui em cima. Ela reage, ela faz gás carbônico e água transformar nessa molécula aqui, ó, C6H12O6. Essa é a molécula da glicose, que é a molécula fundamental quando falamos em termos de energia. Ela está classificada como, ela é um carboidrato, por quê? O que é um carboidrato? É um composto que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. E ela se caracteriza como um carboidrato que é o que gera energia na maioria dos nossos processos que a gente faz durante o dia. Nos nossos e nos animais e plantas também. E por um lado, ela tem uma vantagem. A fotossíntese, ela coleta gás carbônico da natureza, reage com água e forma a glicose, que é a energia do ser humano, e libera o oxigênio. O oxigênio, ele nada mais é que a molécula da vida. Por quê? Os seres heterótrofos, eles consomem o oxigênio na respiração celular. Ou seja, então, em todo momento que eu estou aqui falando, está entrando gás oxigênio pelas minhas narinas e pela minha boca, e estão auxiliando no meu processo respiratório, ou seja, chamado de respiração celular. Respiração utilizando respiração aeróbica, utilizando o oxigênio. A diferença é que aqui, ó, a energia química, se você reagir CO2 e H2O, você tem que colocar alguma energia química. Então, aqui é um processo que você gasta energia. Aqui, na fotossíntese, é um processo que você gasta energia, mas você gasta a energia luminosa. Ou seja, então, não existe nenhum gasto de energia extra. Existe só o gasto que já existe normalmente, que é a energia solar. Por isso que, por exemplo, plantas, elas têm que ser... Percebam o que as vozes vocês sempre falam. Planta, você tem que regar, você tem que deixar no local aberto ao sol para ela florescer. Tá aqui a explicação. Gás carbônico, ela vai encontrar em qualquer lugar. Mas ela precisa de água e energia solar. Se ela tiver esses dois fatores, então ela consegue produzir a energia dela, florescer, gerar e crescer e gerar frutos, depende da planta. Então, essa é importante dos seres autotróficos. Alguma dúvida até aqui? Nós temos o seguinte, nós temos os autotróficos fotossintetizantes, que são a maioria dos seres vivos, plantas, algas, cianobactérias, elas conseguem simplesmente com a energia solar fazer o processo de fotossíntese. Mas algumas outras precisam de uma energia química. E esses são casos bem específicos mesmo. Em maior parte dos casos, os organismos utilizam a energia solar para a produção de alimento. Como produzem o seu próprio alimento, os organismos autotróficos pertencem ao nível trófico dos produtores da cadeia alimentar. Então, basicamente é o seguinte,
os seres autotróficos são os produtores rurais, ou seja, são as pessoas que vão dar alimento para a sociedade, ou seja, porque é a partir disso que você consegue gerar alimento para as outras espécies que existem no nosso ambiente. Sem isso, você não conseguiria ter essa distribuição de energia. Ou seja, os heterótrofos não são capazes de produzir seu próprio alimento. Vocês conseguem entender? Vamos pensar o seguinte. A planta é produtor, ou seja, os vegetais são os produtores. Quando a gente come a planta, a gente é um consumidor, além da cadeia alimentar, primário, secundário, terciário, quaternário. O que vocês acham? Em termos de energia. A gente fala que as plantas não têm muita energia, certo? A gente fala assim, você tem que comer carne porque dá mais energia. Mas, na verdade, nesse processo todo, você tem a planta que produz a própria energia. Aí você come a planta. Aí você comeu a planta, você vai adquirir energia primária, que você vai ser um consumidor primário de energia. Agora, se foi com a planta, gerou energia. Aí o boi comeu a planta. Aí você foi lá comer o boi, então você acabou sendo um consumidor secundário. Ou seja, você não consumiu direto o produtor de energia. Você consumiu alguém que se alimentou do produtor de energia. E isso vai gerar teias alimentares. Ou seja, você começa a criar um emaranhado de animais que vão, uns aos outros, vão se alimentar deles mesmos. Por exemplo, a onça come, por exemplo, sei lá, javali. O leão, eles vão ser um consumidor primário, secundário ou terciário. Depende da onde que aquele javali comeu a sua energia principal. Ou seja, se ele consumiu de plantas, então ele é um consumidor primário e o leão, por exemplo, é um consumidor secundário. Então, ao longo do caminho, essa energia vai se perdendo. Mas alguns animais, depende da... O que vocês acham que influencia no animal? Ele comer apenas plantas ou ele comer apenas animais? Qual é o fator primordial para que isso ocorra? Porque é a fonte de energia que ele precisa? É a fonte de energia que ele precisa. Ampliando esse conceito, você vai comer na sua casa o que você vai comer na sua casa? Por exemplo, você vai agora na geladeira, você vai comer o quê? Você vai comer o... Exatamente, é isso aí. É esse o ponto. Ele vai comer o que tiver. A disponibilidade é o principal fator, a definição do animal que se alimenta do outro. Ou seja, a girafa, ao longo do tempo, ela desenvolveu o pescoço porque ela viu que as copas das árvores estavam cada vez maiores e ela começou a se esticar buscando alcançar essas plantas. E ela começou a desenvolver o pescoço. Por exemplo, gatos e cachorros se aproximaram ao ser humano porque viram uma possibilidade de ganhar comida sem fazer muito trabalho. Então, eles foram domesticados. Tá vendo como a disponibilidade local, o nicho, todo ser vivo tem o seu habitat natural. No que diz respeito a isso? Vamos supor, você coloca um leão para viver na Amazônia. Ele vai sobreviver? Depende. Depende, mas ele vai estar muito fora de contexto.
Exatamente isso, depende. Ou seja, pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele vai estar muito fora de contexto. Ou seja, ele vai estar fora do ambiente natural e normal para ele, que é calor, apesar que a Amazônia é calor, mas tudo bem. Só que é seco, árido. Então ele estaria num local totalmente diferente. E nas savanas, o leão ele está em um ambiente sem vegetação, ou seja, é campo aberto. Então, percebam que a diferença do habitat dele para uma outra realidade. Já a onça, que vive aqui, por exemplo, no Brasil, ela tá acostumada com matas fechadas. Então, matas fechadas, clima quente, úmido. Então, essas características são importantes para o animal sobreviver. E isso é muito bom por um lado. Porque imagina assim, os animais se habituassem com qualquer situação, nada impediria deles vir para a cidade aí, há uma onça na cidade, do nada. Então, isso daí contribui para eles não fazerem isso, porque eles estão no seu habitat natural. Toda vez que o ser humano faz uma construção, uma obra, isso gera um impacto no meio ambiente e nos habitats dos animais. Vamos dar um exemplo. Aqui em Rondônia mesmo, quando construiu a hidrelétrica, o alagado que foi feito, ele foi muito extenso. Então, quando você altera a temperatura da água, o que você tem? Você tem uma variação de temperatura da água que vai dificultar alguns peixes sobreviverem àquele ambiente. Porque o peixe, por exemplo, ele não é igual a nós, que ele se adapta às condições de temperatura local. Ele é um ser xilotérmico, ou seja, que chamam de sangue frio. Então, a variação do corpo dele, a temperatura corporal dele, depende muito do ambiente que ele está vivo, ele está inserido. Então, se aumentar a temperatura demais, o corpo dele superaquece e ele vai ter dificuldade, vai morrer. E se abaixar a temperatura demais, o corpo dele esfria e ele também vai morrer. Então, é o contexto, é o habitat dos animais que vai acabar exemplificando, ou seja, e demonstrando o que eles vão passar na vida, ou seja, digamos assim, o que eles vão enfrentar e como que eles vão se desenvolver e evoluir. Os animais, eles evoluem. Então, eles vão evoluir de acordo com o habitat natural. Deixa eu voltar para o slide. Já os seres heterotróficos, o que acontece? Eles têm várias classificações. Eles são classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros. E eles podem ser seres decompositores, que são geralmente fungos e bactérias. O que são os seres consumidores? Herbívoros comem o quê? Que tipo de substância que ele vai comer? Que tipo de alimento? Oi? Ele come ervas, come o mato. Exatamente, isso mesmo. Come plantas. E os carnívoros, essa também tá fácil, né? Comem carne. Carne da boa, né? Maturada eles comem. Aí os onívoros fazem o quê? O que é que eles comem? Eles são os famosos... Oi? Carne e planta, professor? Eles são famosos ricos, porque eles comem de tudo. Carne e planta. Eles comem... Não, brincadeira, eu vou tirar isso aqui. Mas eles comem carne e planta, ou seja... Então, eles podem ser tantos consumidores primários, secundários, ou até onde pode chegar essa cadeia trófica, essa teia alimentar. Nós, seres humanos, somos os onívoros. Ou seja, a gente come carne, come planta, e a gente balanceia a nossa dieta.
Algumas pessoas, né? Nem todo mundo. Não vamos generalizar. Mas é o que a gente faz, a gente come, a gente é consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim sucessivamente. Vários animais têm essa característica de serem onívoros. Só que digamos que a maioria elas são ou herbívoros ou carnívoros, porque elas acabam desenvolvendo propriedades mais interessantes para fazerem uma coisa ou outra. Vamos supor, um carnívoro. O dente dele tem que ser super afiado, ou seja, tem que ter caninos muito grandes para conseguir, digamos assim, digerir e mastigar a presa. Agora, herbívoros às vezes não tem nem dente. Então, são situações evolucionárias que dificultam que alguns animais comam de tudo, ou seja, como plantas e como carne. E os seres decompositores é aquele famoso sanguessuga, né? Ou seja, eles não matam ninguém, mas eles estão só esperando alguém morrer para ir lá comer a matéria da pessoa. Por exemplo, a pessoa morre, você já vê logo de cara, uma pessoa, qualquer bicho, inúmeros insetos que vão ter, aqueles insetos, aquelas formigas, vão ter alguns fungos e bactérias ali, e vai ter o seguinte também. Por exemplo, alguns animais, eles fazem uma relação de simbiose, que é o quê? Uma relação de simbiose é o que tá bom para mim, tá bom para você. Uma relação de simbiose é isso. Por exemplo, nos cupins. O bichinho chato, né? Tinha que inventar de comer madeira, só para fazer raiva na gente. O que acontece? O cupim em si, ele não digere a madeira, a celulose e a lignina. Mas ele tem inúmeros fungos e bactérias que decompõem para ele a celulose e a lignina. Entendeu? Então, é isso que ocorre. Você tem uma relação de simbiose entre fungos e bactérias e o cupim. No nosso organismo, a gente não tem isso. A gente tem a capacidade de quebrar o amido, ou seja, digerir o amido, ou seja, a gente come arroz, come macarrão, todos esses componentes que têm o amido, e não consegue quebrar a celulose. E é muito interessante porque a celulose e o amido, eles têm fórmula molecular igual. A única diferença é no tipo de ligação que eles fazem entre eles. Então, eles têm um tipo de ligação diferente, que faz com que o nosso organismo, por exemplo, digira o amido, ou seja, consiga digerir o amido e não a celulose. Então, o que acontece é basicamente isso. Na ecologia tudo depende do contexto. Cadeia trófica ou cadeia alimentar. Aqui tem um exemplozinho aqui. Tem um milho, aí vem lá um ratinho e come o milho. Aí vem a cobra e come o rato. Aí vem a coruja e come a cobra. Ou seja, essa é uma relação trófica, uma relação de cadeia, que dá uma sequência linear de transferência de energia. Quem que é o produtor de energia nesse caso aqui? Esses 4 componentes. Milho. O milho, exatamente. Quem que é o consumidor primário? O rato. Secundário, A cobra. exatamente. O terciário, É a só coruja. a coruja, exatamente. É isso aí. A cadeia trófica é isso que ocorre. Você apresenta uma cadeia linear de acontecimentos, de um animal se alimentando do outro para absorver energia. O milho, ele produz a própria energia. Aí o rato vem e come. Parte da energia que o milho produziu, o rato não consegue absorver. A cobra, ela vai comer o rato e vai perder mais uma parte de energia ainda. E por fim, a coruja vai ter
bem menos energia do que tinha o milho, o rato e a cobra. Ou seja, a energia, ela se perde na cadeia trófica. Ou seja, então, quanto mais a gente for longe a respeito na cadeia trófica, menor vai ser a energia. Que a energia do sistema, ela não vai se conservar, ou seja, você vai perder energia para o meio. Você não vai conseguir transformar toda a energia que você consumiu para você. Assim como se alguém te comer, não vai conseguir ter a energia que você tinha. Então, por isso que a energia, ela se perde nesse sistema de cadeia. Mas cada um consome a energia que é necessária, né, professor? Exatamente, isso aí. Vamos pegar o exemplo. A coruja foi lá e comeu a cobra. Beleza. Ela vai ficar de boa, digamos assim, ou seja, com uma quantidade energética boa por 2 horas, talvez. Passou esse tempo, ela vai buscar mais alimento. Entendeu? Ela é uma busca incessante por alimentos. Enquanto você não conseguir suprir a sua quantidade energética, você vai em busca de alimentos. Então, é igual a gente. A gente come hoje de manhã, depois de 3 horas, a gente já está com fome de novo. Algumas pessoas depois de 15 minutos. Então, agora tudo isso? 3 horas para ser modesto, né? Às vezes 1 hora, meia hora. 2 minutos. Então, depende do tipo de necessidade energética. Quem faz academia, por exemplo, come mais do que uma pessoa que não faz, porque ela gasta muita energia. Quem trabalha em serviço pesado também. Então, percebam que o carnívoro, por exemplo, ele vai ter que se preocupar muito mais em se alimentar do que o animal que é herbívoro. Porque o herbívoro, ele vai economizar energia, ele vai lá, come de vez em quando. E o herbívoro tem uma vantagem. A planta não foge do lugar. Mas a planta seca, você vai comer, a vaca vai comer o pasto seco. Sim, mas digamos assim que ele tem uma vantagem nesse sentido. É claro que as questões climáticas afetam também. Aqui a gente viu uma época de seca, e na época de seca não chove nada, tem queimadas, o pasto seca. Então, para os herbívoros fica difícil nessa situação. Então, eles emagrecem. Mas, se você analisar o seguinte, se o animal ele é acostumado com aquele ambiente, ele vive naquele ambiente desde que começou a sua vida, ele pode se acostumar ao local. O que ele faz? Ele come na época boa e ele guarda energia na época difícil. E isso não é ninguém que fala para ele fazer. É um instinto natural dele. Por quê? Ele tem o seu habitat natural e a forma como o animal interage com o habitat natural, a gente chama de nicho ecológico. Ou seja, o nicho ecológico descreve o comportamento do animal dentro do habitat, o que ele faz lá, como é que ele vive, ele tem hábitos noturnos, diurnos, ele come quais animais. Então, o nicho ecológico se preocupa com essas situações a respeito da interação do animal com o ambiente que ele está. Qual o papel que ele desenvolve. Não é nem só a interação, é o papel que ele desenvolve. Ou seja, então o animal ele desenvolve um papel na sociedade que ele está inserido. Assim como nós desenvolvemos a nossa sociedade. Então, a sociedade animal e a sociedade humana, ela tem essa similaridade. Porque cada ser vivo tem o seu papel fundamental. Por exemplo, se eu não tiver predador para a coruja, o que vai acontecer? A cobra vai começar a se extinguir. O rato vai começar a se extinguir. Entendeu? Então, por isso que eu preciso ter predadores naturais para todos os bichos. Porque dessa forma eu consigo equilibrar o ambiente. É muito doido isso, você achar que um bicho vai fazer falta para o ecossistema inteiro. E realmente faz falta. O ser humano conseguiu compreender isso e sempre busca preservar
os animais que estão ameaçados de extinção. Tem um áudio ligado aí, gente. Tá, obrigado. Então, o ser humano percebeu essa situação e ele busca preservar esses animais. Como que ele faz isso? Ele vai lá e coloca na nota de R$200. Então, ele vai lá, cria uma nota de R$200 e coloca o lobo-guará que está em extinção. Não, brincadeira. Mas tem um sentido nessa mensagem. Quando você coloca o animal em extinção em evidência, você quer conscientizar a população a parar, digamos assim, de fazer uma caça predatória, de matar aquele animal. E se vocês perceberem, a maioria dos animais que estão nas notas de dinheiro, eles estão com ameaça de extinção, como a tartaruga, o mico-leão dourado. São animais que não são comuns do nosso cotidiano, e eles têm em pouca quantidade na natureza. O que é um diagrama trófico? O diagrama trófico é essas relações, ou seja, é você... Uma cadeia é uma direção linear, mas a gente não tem, no nicho ecológico, no ecossistema, uma direção linear, ou seja, esse animal come esse e vai seguindo. O que a gente tem é uma rede, uma teia, um diagrama, ou seja, você tem um animal que come outro animal e você vai ter diversas relações entre eles. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho a planta. A planta não come ninguém, né? A planta produz energia própria, ela é a produtora de energia. Aí vem um inseto e come a planta. Só que daí vem o pardal e come o inseto, e vem um sapo e come o inseto. Mas o pardal, ele come tanto o inseto como a planta direto. E a planta come, desculpa. O caracol come a planta e o pardal come o caracol. Então, esse tipo de relação, a gente vai vendo de acordo com o que o psicológico está presente. Você consegue identificar isso através dessas relações de diagrama trófico. Primado é o melhor. Eu amo esse bichinho. Oi? Não entendi. Não, professor, pode deixar nada, não. É um negócio que eu comentei. Tranquilo. Então, percebam que nesse diagrama, os reis desse diagrama são gavião e a coruja. Porque nesse diagrama que foi mostrado, ninguém come o gavião nem a coruja. Isso não quer dizer que não existe predador para o gavião e para a coruja. Existe. Mas nesse diagrama trófico apresentado, esses animais não têm predadores. Mas, independentemente do animal, eles vão ter predadores. Em algumas situações, os próprios animais da mesma espécie, não é que eles comem um ao outro, mas, digamos assim, que eles vão subjugar outros animais. Por exemplo, o leão. O leão, ele é o rei da floresta, ele fica lá, ele fica num nicho, onde vai ter ele, a leoa e os filhotes. Geralmente, numa tribo de leões, vai ter só um leão. Aí esse leão toma conta de toda a tribo, e se tiver um outro leão, e se tiver um outro leão que chegue próximo daquela tribo, eles vão ter que duelar para ver quem que vai ficar naquela tribo. Então, o leão, por exemplo, são animais territorialistas. E, no geral, os felinos são territorialistas. Para quem já teve ou tem um gato, quando você, por exemplo, adota um outro gato, a primeira reação deles é duelar. É duelar para permanecer naquele território. Porque eles têm esse instinto territorialista. Então, por mais que o leão não tenha, eu não sei se o leão tem um predador, mas o leão, digamos assim, ele, entre a própria espécie, eles criam um tipo de competição que faz com que alguns leões
fiquem subjugados, ou seja, morram, ficam sem, não conseguem adquirir energia através desse tipo de relação. Tá, vamos pensar aqui. Eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem em quais impactos a extinção de espécies pode causar na cadeia alimentar. A gente vai discutir sobre o assunto depois, beleza? Levantem apenas tópicos. Tópicos do que a extinção... Comentar? Oi? Já pode comentar? Pode É. comentar. Ô, professor, eu acho, professor, que, tipo, tem um habitat, né? Aí tem as comunidades de cada espécie, né? Aí, tipo, se você tira um desses caçadores, vão e faz uma caça só de uma espécie, tipo, de coelho. Aí, as cobras, os animais que se alimentam do coelho, eles vão estar, tipo, menos, vai estar em falta, entendeu? É a mesma coisa que a gente entrando em crise aqui, ou então dá uma seca, a gente perde muito alimento, a gente sente essa falta, então para eles acaba sendo, sente, e aí entra, alguns ficam deficientes, essas coisas, né? Acaba prejudicando, não é? Concordo completamente. Essa relação foi muito válida. Digamos assim que a falta de uma espécie na cadeia alimentar é como se fosse uma falta de alimento no mercado para nós. Então, você tem um déficit de energia, um déficit de alimentação que você vai sofrer um impacto. Espécies que não têm predadores têm essa situação. E espécies que vão ser extintas, o predador dele pode sentir falta. O E próprio vai a caso... pergunta, como que um animal é extinto e vai aquele outro que necessita daquele animal que foi extinto, como que ele vai se alimentar? Boa pergunta. O que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer um processo de adaptação. Ou seja, é muito incomum que um animal se alimente apenas de outro animal. Geralmente, ele vai comer mais de uma espécie de animal. Mas vamos supor que ele coma apenas um. Ele vai ter que buscar no próprio habitat dele, no nicho ecológico, ir atrás de uma outra espécie que supra as mesmas necessidades energéticas que ele tem. Então, ele vai ter que se adaptar. Muitas vezes, essa adaptação não é fácil. Essa adaptação é difícil e pode levar à extinção da própria espécie. Então, só vai sobreviver as espécies que evoluírem com o ambiente, com o nicho ecológico que eles estão presentes. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quais impactos que podem causar? Até uma questão do, tipo, eles têm que se adaptarem. Às vezes eles acabam, tipo, ele tinha uma divisão na cadeia, eles comiam, tipo, dois tipos de animais. Um extinguiu. Se ele começar a ingerir só o outro, pode ser que cause também uma deficiência no número de membros da outra espécie também. Então, às vezes, a extinção de um animal, de forma direta, já acaba influenciando na extinção de um outro animal também. Exatamente, isso pode ocorrer. Porque você diminui a quantidade de energia. Entendeu? Independentemente, uma espécie saiu de circulação, a energia que está rodando na cadeia alimentar, ela é menor. Então, se você falta energia, alguém vai ser prejudicado nessa conta. Entendeu? Não tem como todo mundo estar na mesma situação, estar no mesmo patamar se você tem um déficit de alimento. Esse que é um grande impacto e um grande perigo da extinção de espécies. Então, buscar preservar os seres vivos é crucial. É super importante que busquem incentivar ações para preservar certas espécies. Por exemplo, a nuvem de gafanhotos. Cara, o prejuízo que aquilo lá, o potencial que tem aquilo lá para a sociedade é muito grande, entendeu?
até nós, seres humanos, às vezes somos afetados por alguma situação da extinção de algumas espécies, ou seja, da falta de membros de uma espécie. Imagina se começar a ter gafanhoto aí, à torta direita, como a explotação. Vai faltar alimento para nós, como seres humanos, que a gente depende da agricultura. E se o gafanhoto come tudo, então a gente vai ficar sem alimento. Por isso que é importante, por exemplo, inseto. Inseto é algo que se multiplica muito fácil. Só que ele é um ser que os outros animais se alimentam deles muito fácil também. Por exemplo, o tamanduá come milhões de insetos, gafanhotos, formiga por dia. Imagina se começa a cair a população de tamanduá, que é o principal predador das formigas, gafanhotos e insetos. Então, isso pode gerar uma catástrofe ambiental e para o ser humano também. Então, nós, como seres humanos, nós temos que estar inseridos nesse contexto e entender essa relevância desse tema. Teias alimentares. Vou fazer uma atividadezinha aqui com vocês. Desenhe aí no caderno de vocês, podem pesquisar na internet, uma teia alimentar que envolva alguns animais. E daí vocês vão falar aqui durante a videoaula, beleza? Vocês têm 10 minutinhos para fazer isso, pode ser? Entenderam o que é para fazer? Não, repete aí, professor. Ó, é o seguinte. Pesquise na internet aí, rapidão. Faça uma teia alimentar. Peguem alguns bichos, 5, 6, 7, e desenhem esses níveis tróficos aqui, ó. Então, vou mostrar no slide. Ó. As plantas. Quem come quem? O gafanhoto come a planta. Aqui é o castor, eu acho. O castor come o gafanhoto. O galinho come o castor. Então, desenhe essa relação, essa teia alimentar desses animais, os animais desenham essa teia alimentar. Matheus, desliga seu. Você não está entendendo nada do áudio ou do que eu falei, Cláudio? Você ficou com dúvida ou com som? Professor, os últimos 20, 30 segundos aí que você estava falando da atividade, eu não consegui ouvir, estava muito barulho. Ah, tá. Beleza, então eu vou repetir aqui. Ó, vocês vão fazer o seguinte. Escolham uma cadeia alimentar, peguem alguns animais e façam a mesma coisa que está desenhado aqui. Escrevam a relação deles, ou seja, escrevam não, desculpa. Pode escrever ou desenhar, porque desenhar é meio complicado. Né? Mas peguem os animais, por exemplo. Planta. Quem come a planta? Aí o gafanhoto come a planta. Eu acho que é gafanhoto isso daqui, mas tudo bem. Aí o castor come o gafanhoto. Aí o gavião come o gafanhoto. Aí o gavião come a cobra. Entendeu? Aí façam essa relação de teia alimentar. Que a gente vai discutir daqui a pouco daí sobre essa relação. E depois, para casa, vocês vão ter uma atividade similar, que vai valer pontuação nesse bimestre. Essa Que é o que tá atividade marcado aqui. agora é para mandar para o senhor? Não, a gente vai discutir agora, ela aqui em sala. Uhum. Aí depois, vocês vão me entregar ela. Vocês vão fazer ela, eu vou mandar para vocês o que vocês vão ter que fazer, vocês vão me entregar. Aí eu vou dar, deixa eu ver. Oi? Vai enviar as duas juntas, essa e a que o senhor vai mandar? Não, essa é só uma discussão. Vocês vão usar ela para fazer o trabalho depois, entendeu? Tá bom, aham. Aí, hoje é dia 18.
até dia 5, tá bom? Dia 5 de setembro? Tá bom, sim. Tá, beleza. Então, né, a gente marca para entregar dia 5. Aí, depois que nós discutimos aqui, eu vou explicar melhor como que é esse exercício avaliativo. Ele é bem simples. Mas eu vou deixar as instruções lá no Google Sala de Aula para vocês terem eles anotados também. Professor, Oi? cadeia alimentar e teia alimentar tem diferença, né? Tem. A diferença é o seguinte: a cadeia alimentar é apresentação, desculpa, representação linear. Ou seja, você pega a planta e você vai ter o gafanhoto, que come a planta, o castor come o gafanhoto e a águia come o castor. Isso é uma cadeia alimentar. Quando eu tenho várias setas de orientações aqui, eu chamo de teia alimentar, porque é a interação não linear de vários organismos. Entendeu? Olha a diferença. Aqui você não tem uma relação direta entre um e outro, você tem uma relação interligada entre todos eles. É como se fosse uma teia de aranha mesmo, por isso o nome teia alimentar. Deu para compreender? Sim. Obrigada. Mais alguma dúvida, pode perguntar, gente. Fique à vontade. Professor, e agora? Você já terminou? Eu já. Ah, beleza. Então pode falar o que você fez aí. Professor, eu coloquei o capim, né? Aí o coelho, Deixa eu o fazer um negócio sapo aqui. e os insetos comem o capim. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tá, como é que você fez? Capim, Você fez o capim. aham. Aí o que come o capim, eu coloquei o coelho, o sapo e insetos. Coelho, sapo e insetos. Aham. Ah, tá. Entendi o que você fez. Fiz errado aqui. Eu também fiz o meu. Pode falar também. O que você fez? O cogumelo, o gafanhoto, o sapo e a cobra. E o gavião. Só isso. O Henrique colocou que o coelho come o capim, o sapo Isso. A come o capim. planta serve para alimento, aí Eu coloquei. o gafanhoto serve para alimento para o sapo para cobra, a cobra para o gavião e o cogumelo serve para todos. Capins, coelho, sapo. E o outro é inseto. Você colocar grilo também? Cruzes. Seria melhor um quadro, né? Mas, bem. Tá.
Você colocou que o coelho come capim, o sapo come capim, o grilo come capim. Isso. Beleza, aí o que você fez? Aí depois eu coloquei. Ah, oi? Pode falar. Aí depois eu coloquei que a águia come o coelho e a cobra come o coelho. Ah, beleza. A águia come o coelho e o que mais? A cobra? E a cobra? A cobra também come o sapo, professor. É isso aí, é esse o conceito mesmo. Ou seja, então, os animais se interligando entre si. Sempre que vocês forem indicar uma ordem na teia, a setinha é sempre quem come, tá? Você sempre sai da ponta que não tem nada para a seta que é quem come. Você colocou mais alguma coisa, não? Sim. Aí, professor, a cegonha come o sapo e a águia come a cobra. Beleza. A cegonha O sapo come o grilo. A cegonha come o sapo. Isso. E o sapo come o grilo, né? Que você falou? Isso. Aí você colocou que a Isso, águia come a come cobra. né? É isso aí mesmo. É esse o conceito de teia alimentar. Bem simples. Então, é basicamente isso. Você fez mais alguma coisa ou só isso? Só isso, professor. Beleza, tá ótimo. Então, teia alimentar é isso daí. É vários animais interagindo entre si para formar uma teia alimentar. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite, professora Monique, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Gostaria de dar um recado bem breve aqui para vocês. Eu pedi para o professor Leonardo só para dar um recadinho. Algumas pessoas estão me procurando a respeito das aulas práticas, certo? Eu gostaria de passar só o recadinho para vocês. Algumas pessoas já manifestaram o interesse de não participar e outras querem participar, certo? Então, a gente tem um calendário. Vocês tiveram acesso a esse calendário das aulas práticas? Sim. Nós já temos aula prática agendada para a turma de farmácia no dia 12 de setembro. Todas as aulas elas vão seguir as recomendações tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde também, de 10 em 10 pessoas, certo? Em pequenos grupos com todos os equipamentos de segurança. E aí, assim, todos os EPIs do laboratório, vestimenta, touca, máscara, a viseira também, né, que foi inclusa aí nesse processo, jaleco. Para quem quiser participar, é essencial que vocês participem, tá bom? Para a formação de vocês. Então, os professores vão estar entrando em contato com vocês um pouquinho antes das aulas, para vocês poderem estar distribuindo os grupos, ok? Então, as aulas vão acontecer conforme o calendário e o horário. Aí o professor vai distribuir o grupo e vai passar para vocês lá com antecedência, quem quiser participar. Entra em contato com o professor também, mesmo que o professor não esteja mais com vocês esse semestre, as aulas práticas elas vão acontecer no mesmo sentido, independente do professor estar ou não com vocês. Tá bom?
Então, os equipamentos de segurança, eles são essenciais para vocês participarem das aulas práticas. Então, por gentileza, né? Quem puder, não deixe de participar. É essencial que vocês... Acho que travou o vídeo dela. Monique, boa noite. Aí, pô, tá sempre ouvindo. Aí eu fui lá conversar com o Doutora Monique, travou seu vídeo. Aí ele fez assim. Oi? Pessoal, caiu a internet, faz parte, né? Vocês ouviram até que parte? Até na me parte ouvindo? que é importante a gente ir e que tem que ter todas as EPIs. Isso mesmo, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida com relação às aulas práticas, me procurem na coordenação. Se vocês não puderem ir até lá, tem o e-mail também da instituição, que é direto da coordenação de saúde. Vocês também podem estar me direcionando um e-mail lá para a secretaria também, e eles repassam o e-mail, tá bom? Então, eu conto com vocês aí, é muito importante que vocês participem. Todas as instruções que nós recebemos está sendo regulamentada também pelo Ministério da Educação e tomando os cuidados também do Ministério da Saúde. Tá? A máscara precisa ser descartável também, ok? Ô, Monique, boa Ok. noite. Tem algum documento? Tem o calendário. Não, o documento tipo que está sendo autorizado, porque não está tendo Sim. aula nem normal, vai ter laboratorial. Sim, se você olhar lá no calendário, tem até o decreto lá, e você pode estar pesquisando também. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou na coordenação, a gente pode estar falando por e-mail também. Tá bom? Mas no calendário tem lá o decreto que autoriza e de que forma que as aulas vão fluir com qual está sendo embasado, né? Qual decreto que está sendo embasado. Tá bom? Mas, gente, qualquer dúvida, no mais, minha passagem aqui é breve, eu estou à disposição na coordenação e também no e-mail institucional, certo? Então, muito obrigado, professor. Mas, tranquilo? Ô, Monique, Sim. só que não é obrigada a pessoa a participar, né? Se ela não tiver vontade, ela não é obrigada a fazer essas aulas práticas, né? Não, é essencial que participe, né? Mas não é obrigatório, mas é essencial e indispensável, tá bom? Para a formação de vocês. Então, é porque o pessoal da minha turma, muitos não quer participar, né? Aí, às Sim. vezes, você entrando aqui ao vivo e falando isso, pode ser que eles mudem de ideia, mas se eles não quiserem, não precisa participar, né? Mas é essencial, né? De qualquer forma, a instituição vai estar cumprindo com a carga horária prometida do semestre passado, tá bom? Então, assim, é essencial que vocês participem, até mesmo para vocês retirarem dúvidas lá com o professor, né? Algum conteúdo que ficou para trás, em decorrência do ambiente virtual, que às vezes não ficou tão claro, né? Não ficou tão esclarecido, vocês podem estar retirando também, né? Então, é essencial, é muito importante que vocês participem, vai somar aí com o conhecimento de vocês não têm nada a perder com isso. Tá bom? Ok, Ou obrigada. talvez sim, né? Então, muito obrigada, viu? Tchau, tchau, professor. Qualquer coisa, eu tô lá na instituição, pessoal, me procurem. Tchau, tchau. Beleza, obrigado, hein? Bom, então voltando aqui, eu deixei esse exemplo aqui que o Henrique fez certinho, exatamente isso é uma teia alimentar, vários seres vivos interagindo entre si e cada um absorvendo energia a partir do outro ser vivo. Vocês também fizeram aí, alguns outros também fizeram essa cadeia alimentar. Eu não vou colocar aqui, mas o que vai ser a atividade? A gente já vai terminar a nossa aula. A atividade vai ser o seguinte: vocês vão escolher um ser vivo.
Por exemplo, nesse caso aqui, ele escolheu todos esses daqui, ele vai escolher um deles. Ele vai escolher, por exemplo, o sapo. Aí ele vai colocar o sapo, vai colocar qual que é o habitat natural dele e qual que é o nicho ecológico dele. Ou seja, o que é o nicho ecológico? É como o sapo, naquele habitat que ele vive, como que ele interage com aquele ambiente, ou seja, quais hábitos que ele tem, em que contexto que ele vive, de que forma que ele vive. E aí também, o nicho ecológico está relacionado com a teia alimentar, está relacionado com como que ele se alimenta e como que ele precisa de energia naquele nicho ecológico. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher um animal, colocar o habitat natural dele, descrever sobre o nicho ecológico que ele está, que ele desenvolve naquele habitat. Vocês vão fazer uma teia alimentar dessa forma aqui, ó. Vocês vão escolher um animal e tem que ter pelo menos 9 animais no total na teia alimentar. Então, é só isso que eu peço. Escolher um animal, determinar o habitat natural, colocar a função dele, né? Escrever um nicho ecológico, e a partir disso fazer uma teia alimentar com 9 seres vivos. O que você escolheu tem que estar obrigatoriamente na teia alimentar, certo? Mas alguma dúvida sobre o exercício? Professor, Oi. sobre esse animal nós vamos escrever, né? Sobre o nicho e sobre o habitat. Nós vamos escrever, aí depois vamos fazer a teia, certo? Isso, exatamente, vocês vão escrever sobre o animal. É o sapo, ele vive não sei aonde, ele tem um nicho ecológico tal. Beleza, aí você fez a primeira parte. Aí você vem e desenha uma teia alimentar com, no mínimo, 9 animais. 9 animais não, desculpa, 9 seres vivos, né? Porque plantas não são animais. Mas eu vou descrever só um, né, professor? No caso, eu vou descrever o sapo, suponhamos. Aí os outros eu não preciso descrever. Não, você vai descrever o sapo, nesse caso, por exemplo. Os outros você vai colocar só no nicho, na teia alimentar. O seu ponto de estudo, digamos assim, nesse caso, seria o sapo. Beleza? Entendi. Ok. Eu vou disponibilizar esse slide, vai ficar esse exemplo. Vocês podem pegar um animal daqui, vocês só não podem fazer a mesma teia alimentar, tá? Ah, mas escolher teu irmão fica mais legal também. Mas é bem tranquilo, você acha bem, é uma informação que você acha bem fácil na internet, então vocês conseguem fazer bem tranquilamente, não é algo muito complexo. E segundo o nosso plano de ensino, vai valer 1,5 pontos, se não me engano, no primeiro bimestre. Cadê aqui? Não, Professor. Um ponto agora. Oi. Você quer que faça à mão ou no computador? Eu prefiro que faça no arquivo, porque daí vocês anexam lá no Classroom, né? Vocês façam no Word ou no PowerPoint. Qualquer um deles tá bom. Ou do Jamboard, se vocês usarem ele, o Jamboard, que é uma extensão do Google. Qualquer um lugar que você fizer, conseguir me mandar no Classroom e eu conseguir abrir, tá bom. Beleza? Mais alguma dúvida? Fala, Henrique. O caderno te mandar no grupo sala de aula, no Classroom. Como é que é? Desculpa. Pode tirar foto e mandar? Não, tirar foto fica ruim, porque para mim corrigir fica muito difícil depois. Eu tenho que... Professor, o Henrique está perguntando porque lá tem uma forma de você fazer no caderno, tirar foto e mandar, entendeu? Direto lá no caso. Mas ele converte em arquivo ou não? É uma foto. Mas é uma foto, o que eu digo é porque a foto, para mim, fica ruim na hora de corrigir. Eu tenho que abrir a foto, tenho que dar zoom, e às vezes eu tenho dificuldade com a letra, né? Eu sei porque a minha letra é bem feia, então no arquivo acho que fica melhor. Não vai dar muito trabalho não, porque é só um fluxogramazinho, tranquilo, e descrever. Beleza? Alguma dúvida a mais? Não. Tá. Então, deixem a presença aqui no chat, escrevam lá que estão presentes, e nossa aula terminou por aqui, beleza?
Fazer o quê, professor? Colocar a presença no chat, escrever presente. Boa noite, professor. Boa noite, até mais. Bom descanso para vocês, tá? Boa semana. E boa aula depois para vocês também. Tchau, prof. Boa noite e até mais. Com Deus. Até. Tudo de bom.